Jesus, teu amor me alcançou. Pobre pecador, um pecador, mas se entregou por mim. Foi por amor que se entregou por mim. Foi por amor que se entregou por mim. Foi por amor que se entregou por mim. Tu me salvou lá na cruz. Jesus me salvou, Jesus me salvou lá na cruz. Tu me salvou, tu me salvou. Salvou, Jesus me salvou. Eu prefiro ter você aqui por perto. Sem você nada é perfeito, nada é coberto. O mundo pode até me fazer chorar, mas você me traz o amanhã. Faz brilhar tua glória aqui, Jesus. Mais uma vez, mais uma vez. Faz brilhar tua glória aqui, Jesus. E eu sou teu, e eu sou teu. Ah, 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 ah.
pois eu sirvo a um Deus vitorioso. Meu Deus não falhará. Oh, meu Deus não falhará. A vitória eu posso ver, a vitória eu posso ver. A batalha pertence ao Senhor. A vitória eu posso ver, a vitória Aleluia. eu posso ver. Vamos dar início ao nosso culto. Vamos levantar um pouquinho para a gente estar orando. Vamos estar orando ao Senhor nesse momento, dando início a esse culto. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, muito obrigada, Senhor, pelo dia de hoje. Obrigada pela tua presença. Pode aumentar um pouquinho, né, Gash? Obrigado. Pai, em nome de Jesus, tu és maravilhoso. Pai, nós podemos ver ali fora um arco-íris, Senhor. E nós nos alegramos porque tudo diz respeito à sua presença. E isso é mais um sinal de que o Senhor está, Senhor Jesus, cumprindo, Senhor, suas promessas. Eu creio que o Senhor continua cumprindo as suas promessas. Deus, em nome de Jesus, muito obrigada, Senhor, porque o Senhor é um Deus fiel. Ainda, Senhor Jesus, que o mundo, Senhor, venha dizer que o Senhor não existe. Venha dizer muitas vezes que as coisas têm outras explicações. Ah, Deus, eu prefiro crer que o Senhor é Deus e é o Senhor quem criou todas as coisas. Eu prefiro olhar, Senhor, para o céu e perceber, Senhor, o quanto o Senhor é maravilhoso, te dar glória, do que dizer que foi uma coisa ou outra coisa, Deus. Eu te louvo nesse dia, Senhor, tudo que o Senhor fez nesse dia, o sol, ah, Deus, o céu, tudo aquilo que o Senhor fez, Deus, no dia de hoje. Pai, eu te agradeço, Senhor. Obrigada, Senhor, pelo ar, Senhor, que nós respiramos, Deus. Obrigada, Senhor, porque hoje nós, Deus, estivemos aqui, Deus, uma vez de manhã te adorando. E você veio, Deus, e o Senhor veio. Pai, eu te peço em nome de Jesus, mais uma vez. Vem, Deus, nos tocar profundamente nessa hora. Aumenta mais um pouquinho, né? Pai, em nome de Jesus, muito obrigada, Senhor. Queremos te adorar, queremos te dizer, Senhor, que o Senhor é maravilhoso. Dizer que o Senhor é poderoso. Dizer que nós estamos aqui, Senhor, por causa da sua presença. Não estamos aqui, Senhor, por coisa alguma, Senhor. Não estamos aqui, Senhor, por nada, a não ser a tua presença. Um dia nós somos tocados, Senhor, pela tua presença. Um dia nós somos transformados, Senhor, pela tua presença, Senhor. Ah, Deus, e nunca mais nós esquecemos disso. Nunca mais eu me esqueci disso, Pai. Por isso nós estamos aqui. Colocamos nossa vida diante de Ti, exposta, Senhor, à Tua presença. Ah, Deus, expostos à Tua presença. Faz aquilo que o Senhor quiser. Faz aquilo que o Senhor quiser nesse momento, neste culto. Recebe, Senhor, a nossa vida. Recebe, Senhor, esse culto, Senhor. Recebe, Senhor Jesus, cada pessoa aqui, cada coração que está aqui, Deus. Ah, Deus, em nome de Jesus, faça, Senhor, aquilo que o Senhor quer fazer no dia de hoje. Tenha liberdade, Senhor, tenha liberdade para fazer o que o Senhor quiser aqui. Deus, passeia no nosso meio. Eu sei, assim como eu posso ver aquele arco-íris lá fora e crer que o Senhor desenhou ele ali. Pai, eu creio também, Deus, na Tua palavra, que disse que estaria no nosso meio. Deus, eu posso me alegrar com isso. Eu posso me alegrar com isso. Eu sei que o Senhor está aqui no nosso meio. Eu te agradeço, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, em nome de Jesus. Amém, amém. Vamos ler uma palavra aqui, 54, Isaías 54, a partir do 17. Isaías 54, a partir do 17, diz assim: toda arma forjada contra ti não prosperará. Toda língua que ousar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e o teu direito que de mim procede, diz o Senhor. Então não ande de preocupado com nada que vem contra a sua vida, porque o Senhor é aquele que vai lutar a favor dos filhos, a favor dos servos, a favor da nossa vida. Então, quantas vezes a gente fica tão preocupado com aquilo que está vindo contra a nossa casa, contra a nossa família, contra o nosso coração, né? Às vezes a gente fica sabendo que o nosso nome tá rolando, né? Já ouviu? Pessoal, meu nome tá rolando aí, umas coisas assim, que aí você fica sabendo a história, mas eu nem fiz isso, eu nem tô sabendo disso, né?
E aí a gente fica meio preocupado, o que os outros vão pensar de mim, o que vão falar. Mas fique tranquilo, se o seu coração está em paz em Deus, porque se estão falando com motivo, aí você vai lá pedir perdão, por favor, pelo amor do Senhor Jesus, né? Estão falando com motivo, então peça perdão. Mas se estão falando sem motivo, então descansa o coração e deixa que o Senhor entre na tua frente, que é a melhor coisa. Pai, coloca lá o nome da pessoa, o seu nome. Nunca queira lutar com suas armas, ir lá, né, brigar com as suas próprias mãos. Né, se defender assim a ponto de criar uma situação ruim, né? Converse, tenha um coração ensinável para aprender, porque em tudo a gente aprende alguma coisa. Sabia que os inimigos, entre aspas, né? Inimigos que eu falo assim, pessoas que às vezes nem gostam da gente. A gente chama inimigo de uma pessoa que não quer ter relacionamento com a gente. São as pessoas que mais nos ensinam. Nos ensinam muitas coisas. As crises, as dificuldades de relacionamento são os momentos e os lugares que a gente mais aprende. Porque é nessa hora que a gente também percebe o quanto a gente é ruim, né? Quando a gente está no meio dos amigos, a gente está lá, aquele amor, né? Mas vem alguém, pisa no calo para ver. Aí aparece o dragão que tem dentro, né? Aí você, nossa, não sabia nem que você existia aí. Aí o pessoal vem, nossa, menina, você é nervosa, né? Aí você fica até assim, nossa, acho que não era eu, não. Eu não sei você, eu também sou bem estressadinha. Se eu deixar aflorar aqui meu lado ruim, eita, a pessoa é ruim também. Né? Às vezes a gente olha assim, nossa, tem a cara igual, olha pra Isa, olha, uma bozinha. Mas pisa no calo pra ver. Eita, que... Né? Todo mundo é assim, não é só ela, né? Todo mundo tem isso, né? Mas nós estamos, se for uma situação que está vindo contra a tua vida, estão te atacando, deixa o Senhor falar através do seu testemunho, através da sua vida. Mas se for alguma situação que você pode fazer alguma coisa, faça. Né? A palavra também vai falar que se depender de você, tenha paz. Né? Com todo mundo. Mas se não querem ter paz com você, você tenha paz com a pessoa e fique tranquila no coração. Que se vir armas que são direcionadas para a tua vida, para a tua casa, para te destruir, o Senhor está vendo, o Senhor vai te ajudar e vai te defender. Amém? Queria dar a oportunidade aqui para nossa amada. Agora nós temos uma ministra internacional aqui, né? Pode. Fica onde você quiser. Quer ficar ali, ó? Ele melhor esse ou esse, Toshi? Oi, som. Amém? Fica à vontade, tá bom? Mas você vai ficar escondido, não. Tem que vir aqui, ó. Senão ninguém vai ver você aí. Dá para ver aí? Não dá para ver, tem que vir um pouquinho mais, então, aqui, ó. Porque senão você vai ver só o púlpito vazio aqui, ó. Só um pouquinho aqui, acho que já dá, né, Toshi? Tá bom. Vê aí onde é. Mais para cá? Aqui? Fica aqui então, aqui, ó. Aqui dá para você ver, ó. Pronto. Aqui, ó. Aí, vai. Tenha fé. Som. Forças acabaram, Deus, tudo ficou contra mim. Deus, fiquei sozinha chorando. Deus, parece até que é o fim. Meu coração sofre tanto, eu preciso vencer, vem enxugar meu pranto. Meu coração sofre tanto, eu preciso vencer, vem enxugar meu pranto. Só mais uma lágrima, só mais uma lágrima tenho pra chorar. Só mais uma lágrima, só mais uma lágrima. É forte essa luta,
lágrima tenho pra chorar. Tu bem sabes o que sinto. Vem aliviar minha dor. Deus, estou sendo provada, mas meu pranto agora secou. Meu coração sofre tanto, eu preciso vencer. Vem enxugar meu pranto. Meu coração sofre tanto, eu preciso vencer. Vem enxugar meu pranto. Só mais uma lágrima, só mais uma lágrima tenho pra chorar. Só mais uma lágrima, oh, só mais uma lágrima. É forte essa luta, é como a fúria do vento vem me sufocar. Socorro, Senhor. Só mais uma lágrima tenho pra chorar. Só mais uma lágrima tenho pra chorar. Aleluia. Aí, a próxima vez você já fica aqui de frente, já tá rompendo, né? Aos pouquinhos, né? Glória a Deus. Não sei se você trouxe um cartãozinho como esse, a gente vai estar intercedendo nesse momento. Esse cartãozinho aqui, a gente escreve o nome das pessoas que a gente quer trazer para Jesus. Se você não tem problema, você pode aí puxar na sua memória. Mas é importante você ter um cartãozinho como esse para você se lembrar. Muitas vezes a gente passa por pessoas e a gente sente de orar por ela e depois a gente acaba até se esquecendo, né? Então, toda hora que você olhar para esse cartãozinho, você vai lembrar de convidar, você vai lembrar de orar, você vai lembrar de, preciso dar uma ligadinha para essa pessoa, né? Talvez está esperando uma palavra sua. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós colocamos a vida, Senhor, dessas pessoas diante do Senhor. Pai, Tu és um Deus presente, Tu és um Deus maravilhoso. Declaramos que o Senhor é Deus na nossa vida. Declaramos também que o Senhor é Deus na vida dessas pessoas. Deus, em nome de Jesus, eu sei que há, Senhor, divórcios. Eu acredito que há, Senhor Jesus, muitos planos do inimigo aqui, Senhor, preparados para a vida dessas pessoas. Nós cancelamos cada um deles agora, em nome de Jesus. Eu não sei o que o inimigo tem planejado, Senhor, mas o Senhor sabe. Então declaramos que, em nome de Jesus, cada pessoa escrita num desses cartãozinhos, Pai, em nome de Jesus, eu declaro que são Tuas. Eu declaro que tudo está destruído. Cai por terra agora, em nome de Jesus, toda arma forjada, Senhor. Tudo aquilo que está atrapalhando eles de Te servirem, de estarem em Ti. Pai, em nome de Jesus, eu declaro em nome de Jesus que são Teus. Eu declaro que a Tua presença os toma agora. Eu declaro em nome de Jesus que as famílias estão sendo restauradas agora. Pai, em nome de Jesus, declaramos, Senhor, sobre a vida deles, vida de Deus. Vida de Deus, toda morte nós expulsamos agora. E declaramos que o Senhor é Deus na vida destes também, em nome de Jesus. Amém, amém. Toshio. Eu vou deixar esse microfone aqui. Pai do Senhor, amém? Pode sentar, fique à vontade. Glória a Deus. E a irmã, foi difícil? Ficou nervosa? Não pareceu muito, não. Só um pouquinho. Glória a
Deus, é isso aí. O negócio é a gente ir assim, rompendo, de pouquinho em pouquinho. Né? Se a gente não começar, a gente nunca vai conseguir sair do mesmo patamar, não é verdade? E é bênção, sabe? Eu acredito que, o que eu sempre falo aqui, pessoal, que para a gente poder crescer, é necessário as oportunidades. Né? Não tem como você crescer sem ter uma oportunidade, entendeu? É a oportunidade de desenvolver o que você está no seu coração, o chamado. É muito interessante, sabe, pensar nisso, porque às vezes as pessoas elas querem cumprir o seu chamado, ou de repente, né, querem uma oportunidade para cumprir o chamado, e a gente precisa entender isso, que na oportunidade a pessoa vai crescer. Né? Não adianta a gente ficar, não, vai orando, vai orando, vai orando, vai orando. Aí a pessoa ora, passa 1, 2, 5, 10, 20, 100 anos, né, e a pessoa está orando, entendeu? Né? E aí morreu. Se não há abertura de oportunidade, a pessoa não cresce. Mas se também a pessoa não pega a oportunidade, também não cresce. Eu estava falando hoje com algumas pessoas a respeito disso. Porque muitas vezes a gente quer ganhar o Japão para Jesus, quer cuidar de uma igreja, quer começar uma célula. Mas talvez as oportunidades estão todos os dias ao nosso redor. Concorda? Né? As oportunidades estão ali na esquina, quando a gente vai lá e prega o evangelho para alguém. A oportunidade está no nosso trabalho, quando alguém está precisando de uma palavra de Deus. E a gente precisa pegar essas oportunidades para poder realmente cumprir com o propósito de Deus para a nossa vida. E se a gente não fizer isso, como que a gente vai crescer, não é mesmo? Muitas vezes também, a gente está na igreja e tem muitas pessoas que têm assim, aquela dificuldade de dar uma oportunidade para alguém, entendeu? De dar aquela chance para a pessoa crescer. Eu lembro de muitas pessoas que tinham chamado de pregar, queriam pregar o evangelho, queriam ser pastores, queriam estar em cima do púlpito, né? Mas nunca tiveram a oportunidade de pregar um dia, de fazer o que Deus colocou no coração delas. E às vezes, depois de tanta espera, aquela esperança morre. Então, assim, existe uma responsabilidade tanto para nós aqui, né, que cuidamos da igreja, como também para aquelas pessoas que estão participando dos cultos. Um, para poder abrir a porta, e o outro para entrar, não é verdade? Então, graças a Deus, né, que você pegou essa oportunidade, irmã, e vai desenvolvendo. Porque se esse desejo de cantar ao Senhor arde no teu coração, foi o próprio Deus que colocou isso em você. Então, invista nisso. Né? Cante na sua casa, cante na igreja, cante no trabalho, não importa onde seja. Né? Desenvolva isso que Deus colocou no teu coração. E quanto aos outros, mesma coisa, a oportunidade está aberta. A gente só precisa colocar em prática o que Deus está colocando no nosso coração. Tá bom? Né? Eu quero dar boas-vindas também ao pessoal da internet, alguns irmãos que têm nos acompanhado com frequência, né, pela internet. Que Deus abençoe a sua vida. Eu sei que alguns deles, né, queriam estar aqui conosco e só não estão porque moram muito longe, né? Mas gostariam de estar aqui conosco, né? Que Deus possa um dia dar uma oportunidade, abrir uma oportunidade para a gente poder estar junto. Mas enquanto não pode, por favor, acompanhe pela internet. E o que eu quero dar um toque, principalmente para o pessoal da internet, é o seguinte: nesse momento que a gente está no culto, tenta agir como se você estivesse aqui dentro. Porque às vezes você está lá na sua casa, no seu dia a dia, e tantas distrações que existem, não é mesmo? Eu não sei vocês, mas assim, para eu poder assistir um culto online, eu preciso me concentrar muito mais. Porque se eu ficar, às vezes eu coloco o fone, estou ali escutando e fazendo as minhas coisas, já é mais difícil, né, mesmo assim, né, com o fone e tudo, quanto mais se você estiver cuidando da casa e tal. Então, nem que seja 1h30, 2 horinhas, para um pouquinho, assiste o culto, veja o que Deus vai ministrar ao teu coração, né, que você vai conseguir receber muito mais de Deus. Então, sejam bem-vindos, pessoal, tá? Que Deus fale ao coração de cada um. Quero dar alguns avisos rápidos, né? Nós temos aqui o nosso cronograma da semana. Então, toda sexta-feira a gente tem a nossa oração. Também tem a célula na casa do Edson da Kemi. No sábado tem a célula na casa do Anselmo. E no domingo nós temos os nossos cultos. E, né, nos dias 9 e 10 de agosto nós vamos ter o nosso encontro, ok? E o encontro é uma grande oportunidade de transformação de vida. Então, né, eu acredito que vocês já deram o nome, né? Graças a Deus. Aleluia. Né, mas, pessoal, e vocês aí que têm me acompanhado pela internet, que não deram o seu nome ainda, por favor, passe o seu nome. As inscrições é até dia 18 de julho, meu Deus do céu, 18 de julho, e vai ser uma bênção, vai ser uma transformação de vida, então não deixe de participar, tá bom? Pessoal, só para dar um aviso, algumas pessoas não puderam vir no culto hoje, infelizmente, ficaram um pouco doentes. Ontem a gente teve um temporal aqui, né? E essa virada de clima ataca todo mundo, inclusive a mim, né? O meu nariz também deu uma virada ontem.
Hoje de manhã estava aqui sofrendo para pregar, né, com o nariz escorrendo e tal. Aí quando o pessoal foi embora, eu fui lá, tomei meu remedinho de secar o nariz. Eu tomo um remedinho, que é só esse que dá um jeito na minha vida. Tomei o remédio, só que dá um sono. No tanto que eu tomei o remédio, foi questão de meia hora, eu não dormi, eu desmaiei. Pá! Né, eu nem lembro que horas, como que eu acordei. Mas, graças a Deus, agora meu nariz está bem. Não preciso de ficar gastando milhões de tissues aqui. Né, mas algumas pessoas estavam um pouco doentes e tal. E a gente sabe, né, que devido ao coronavírus, o pessoal está muito mais cuidadoso. Né? Então, às vezes fica gripado, isso, aquilo, o que eles fazem? Vão ficar em casa, né, porque vai saber, né? E aí as pessoas estão cuidadosas. E eu acho isso muito bom, é importante a gente estar cuidando, não é verdade? Então, infelizmente, por causa disso, algumas pessoas não puderam vir. Amém? Mas nem por isso a gente não vai receber de Deus, não é mesmo? Você sabia que, é muito engraçado, né? Mas às vezes a gente vê a igreja meio vazia. Mas eu já preguei para bastante gente. Eu já preguei para ninguém, né? Às vezes de pregar só para as cadeiras. E eu acho engraçado porque Deus sempre me coloca em umas situações assim. Teve uma vez, umas 2 ou 3 vezes aconteceu isso, né? Época de feriado, o pessoal vai viajar e domingo tem culto. E eu vou lá no culto. Aí eu estou lá no culto e não vem ninguém. Aí eu fico pensando, já que não tem ninguém, eu vou embora. Aí Deus falou, tem eu? Eu falei, mas eu vou pregar aqui para quem? Eu falei, prega para mim. Quer dizer, você não prega para mim, você prega por mim. Aí eu fico assim, tá bom, vamos lá, né? Aí, engraçado, né? Eu louvor e tudo, faço o culto inteiro. Né? E prego e falo do amor de Cristo e tal. Né, para as cadeiras, e na época não tinha nem live. Agora imagina a loucura, né? Hoje em dia tem até live. Se ninguém vier no culto, se só eu vier no culto, coloca a câmera aqui e prego para a internet, né? Mas no caso ali não tinha nem internet. E eu ministrei a palavra de Deus e fiquei olhando para as cadeiras. E era engraçado, porque um lado do meu cérebro falava assim, né? Não, você está profetizando. Agora o outro lado do cérebro fala assim, você é louco. Né? Mas é assim que é a nossa vida, entendeu? É como Deus falou para mim, eu não prego para as pessoas, eu prego por Deus, para Deus, né? Então eu não posso deixar de fazer só porque não tem ninguém, não é mesmo? Então é isso que vai acontecer sempre que, se por um acaso não tiver ninguém na igreja, ou se de repente Deus nos permitir talvez até uma prova em relação a isso, a gente não pode ser infiel na prova. Bom, já que deu para vocês meus avisos, vamos ofertar. É claro, né? Como eu sempre falo, a oferta, o dízimo e a oferta não é uma coisa obrigatória, irmãos. É uma coisa voluntária. Deixa eu arrumar aqui. Né? A Bíblia não me diz, né, que se eu deixar de dizimar, eu estou em pecado. Entendeu? A Bíblia coloca, por exemplo, que a avareza é pecado. Mas ela não fala que porque eu não dou oferta ou dízimo, eu estou em pecado. Né? A Bíblia fala, por exemplo, que se eu não plantar, eu não vou colher. Mas se eu plantar, eu vou colher até 100 vezes mais daquilo que eu plantei. Então, sempre tem a ver com o plantio. Agora, pecado, avareza é pecado. Sim, eu não vou dar dinheiro. Então, você é avarento. E não é avarento só na igreja. Normalmente, quando a gente é avarento em todos os lugares. Não é verdade? É aquela pessoa que, de repente, poderia viver uma vida melhor e não vive porque é apegada ao dinheiro. Né? Pessoas que, inclusive, principalmente aqui no Japão, no começo, quando chegavam aqui, as pessoas realmente trabalhavam assim, tinham um hábito de ser avarento para poder guardar dinheiro, entendeu? Mas tem pessoas que têm condição de ter uma vida boa, mas são tão apegadas ao dinheiro que elas acabam deixando de usufruir do melhor, ou usufruir do bom, pelo menos, né? E isso a gente pode considerar o pecado. Mas, se você, por exemplo, num dia que você vem na igreja, você não tem dinheiro. Poxa, eu não tenho dinheiro, Toshio. Então, tá bom. Ué, não tem dinheiro, vai fazer o quê? Vai roubar? Né? Pedir emprestado do irmão para ofertar, aí você que sabe. Mas, da mesma maneira também, se você não quiser ofertar naquele dia, também não tem problema, entendeu? O lance é fazer de coração. Então, se você quiser ofertar, você traz o seu dinheiro aqui, faz de coração, e o Senhor vai receber. Amém? Então, minha carteira está aí atrás? Deixa eu pegar minha carteira aqui. A minha carteira aqui no fundão. Então, pessoal, se você quiser sair do seu lugar nessa hora e trazer, seja dízimo, seja oferta, você pode ficar à vontade de trazer. Vou confiar. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, eu quero te agradecer, Senhor, por cada oferta, por cada dízimo.
Deus, eu te agradeço pela vida dos teus filhos, que tem, Senhor Deus, investido nesta obra, que tem feito, Senhor Deus, o seu papel aqui dentro desta igreja. Deus, eu te peço em nome de Jesus que o Senhor venha abençoar, ó Deus, a vida de cada um, trazendo, Senhor Deus, das tuas provisões sobre a vida daqueles que necessitam, mas que a gente possa entender, ó Deus, que nós não somos pessoas que vivemos para ser abençoados, mas sim para abençoar. Então, por favor, nos usa, Deus, para sermos aqueles que irão levar a tua salvação, vai levar, Senhor Deus, o alívio das dores do perdido, Senhor, e que este dinheiro possa contribuir com a tua obra 100%. Deus, nós repreendemos todo o mal contra a vida dos teus filhos, tudo aquilo que tem muitas vezes afligido os seus corações, que a tua presença, Deus, possa vir sobre nós, nos dando entendimento a respeito, Deus, do financeiro, dessa parte financeira que é tão importante na tua obra, em nome de Jesus. Amém. Saiu a xarope. É, né? Meu Deus do céu. Amém. Vamos. Glória a Deus. Saiu. Vamos pregar, vou ensinar para ele umas coisas depois. Ai, ai. Amém, irmãos, pega aí a sua Bíblia. Abra lá em Atos, no capítulo 9. Atos, capítulo 9, fala a história de Paulo, a conversão de Paulo, né? Irmãos, vocês estão com frio? Tá calor? Tá mais ou menos? Eu já estou derretendo aqui, tá, gente? Porque está muito calor para mim. Não, o ventilador daqui dá jogo. Vou deixar mesmo. Atos 9, a partir do versículo 1. Aqui está a história de um homem chamado Paulo, né? Que no começo era Saulo. Essa daqui é a conversão dele. Foi conversão assim, né? Quando ele teve o encontro com Jesus, ok? Pode ler, da Job? Fala assim, ó. Saulo, mantendo ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para a sinagoga de Damasco, a fim de que, se encontrasse alguns daquela seita, quer homens ou mulheres, os levasse presos a Jerusalém. Ou seja, ele pediu uma autorização para prender os cristãos, ok? Aproximando-se ele de Damasco na sua viagem, de repente o cercou um resplendor de luz do céu, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E respondeu o Senhor: Eu sou Jesus a quem tu persegues. Agora levanta-te, entra na cidade, de lá será dito o que convém fazer. Os homens que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Saulo, levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via coisa alguma. Guiando-o pela mão, conduziram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver e não comeu e nem bebeu. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor em uma visão: Ananias. E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Disse-lhe o Senhor: Levanta-te, vai à rua chamada Direita e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois ele está orando. Numa visão, ele viu que entrava um homem chamado Ananias e impunha sobre ele a mão para que o tornasse a ver. Respondeu Ananias: Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, pois este para mim é um vaso escolhido para levar meu nome perante os gentios, os reis e os filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, entrou na casa, e impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que voltes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos umas escamas e voltou a ver. Levantando-se, foi batizado. Depois de ter comido, sentiu-se recuperado. Esteve Saulo alguns dias com os discípulos em Damasco. E logo nas sinagogas pregava que Jesus era o Filho de Deus. E todos que ouviam estavam espantados e diziam: Não é este o que em Jerusalém perseguia os que invocam este nome? E para isso veio aqui para levar os presos ao chefe dos sacerdotes? Saulo, porém, se esforçava muito mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que Jesus era o Cristo. Amém? Amém. Olha, eu quero falar hoje a respeito de um processo que muitas vezes Deus nos coloca.
eu quero falar um pouquinho a respeito da vida de Paulo, porque a vida de Paulo, ela foi um processo muito intenso, né? Que, claro, tinha um propósito final, que era Paulo ser um instrumento de Deus, e como foi, para poder levar o evangelho a lugares que nem ele imaginou. Porque eu acredito que Paulo não imaginou que o evangelho chegaria até nós. Pode até ser que em algum momento Deus tenha dado uma revelação a ele, mas ele nunca imaginou que o que ele estava vivendo iria estar escrito na nossa Bíblia. E nos ensina tanto hoje, não é verdade? Então, assim, se a gente olhar dessa maneira, a gente vai perceber que o que Paulo viveu aqui foi extraordinário e nos alcançou. E a maneira que tem nos alcançado é uma maneira extraordinária também, porque tem nos ensinado a palavra de Deus, o que ele viveu, as coisas que ele escreveu, né? E isso tem sido a nossa referência de vida. E olha só, é interessante pensar, porque eu fico pensando aqui que a nossa mente ela é muito limitada, então às vezes a gente tenta imaginar, né, aonde pode chegar as coisas que Deus faz na nossa vida e a gente não consegue alcançar. Porque muitos de nós, inclusive eu, a gente se sente limitado, não é verdade? Às vezes eu fico pensando, puxa, eu quero fazer tanta coisa para Deus, mas parece que eu não consigo nem lidar com pequenas coisas do dia a dia. Né? Como que eu vou conseguir fazer essas coisas grandes se de repente eu não consigo fazer as coisas pequenas? E a gente se sente muitas vezes limitado por isso. Mas você vê, porque mesmo Paulo, sendo homem como a gente, mesmo tendo as suas limitações como a gente, o que Deus fez na vida dele realmente repercutiu para uma eternidade. Não é mesmo? Então a gente pode crer também que de alguma maneira espetacular Deus pode fazer isso. E como que isso tudo começou? Quando Jesus teve um encontro com Paulo. Olha só que interessante. Paulo, ele era um homem que a Bíblia diz assim, que ele cresceu no conhecimento, ele tinha conhecimento da religião. Né? Tem um versículo da palavra que diz assim, que ele cresceu aos pés de Gamaliel, e Gamaliel era considerado o sábio dos sábios da época, o professor dos professores de religião da época, sabe? Sabe aqueles homens bem inteligentes dos dias de hoje? Então, Gamaliel era e Paulo era o seu aluno. Então, assim, Paulo tinha conhecimento de religião, tinha conhecimento dos fariseus, era um homem estudado, um homem cheio de experiências, mas mesmo assim, Jesus teve que ter um encontro com ele. E por quê? Se ele tinha tanto conhecimento, por que Jesus teve que encontrar com ele? Porque o conhecimento dele não levou ele para Cristo. O conhecimento dele fez ele ser um homem inchado, sabe? Inchado, mas não de entendimento de Jesus. Então Jesus teve um encontro com ele, e quando Jesus teve um encontro com ele, ele ficou cego e não comeu nem bebeu durante 3 dias, ou seja, fez um jejum forçado de 3 dias, não é mesmo? Nesses 3 dias, Deus converteu o coração dele, porque diz a palavra que quando Ananias foi lá orar por ele, ele se levantou, foi batizado, e depois daquilo ali começou a pregar o evangelho. Ou seja, ele foi transformado naquele tempo. Ele teve um encontro com Cristo. E eu fico pensando às vezes, se Jesus não tivesse tido encontro com ele, ou se ele não tivesse aberto o coração para Jesus, o que poderia ter acontecido? Talvez não teria acontecido nada. Ele simplesmente seria só mais uma pessoa que fechou o coração para Cristo e nada teria acontecido na vida dele. E a gente não estaria lendo a história dele hoje. Ou seja, um encontro com Jesus, ele causa sim uma transformação na nossa vida, desde que nós venhamos a abrir o coração para ele. Então Paulo, naquele momento que ele ficou cego, Jesus ainda falou assim, agora você vai ficar cego, né? E você vai ficar ali 3 dias. E Jesus, ele pegou Paulo naquele momento, transformou o coração dele, porque havia um propósito, né? Aqui a gente leu que fala assim, Jesus falando, né? Eu vou mostrar para ele quanto ele deve sofrer pelo meu nome. Ou seja, havia um propósito de Deus na vida de Paulo, só que Paulo precisava aceitar aquele propósito. Ele precisava se apegar àquele propósito para que se cumprisse o propósito de Deus. Isso a gente chama de processo. O caminho entre o encontro com Deus até o propósito de Deus se chama processo. Só que nenhum processo se inicia sem um encontro com Jesus. E quando eu falo de encontro com Jesus, não é somente esse encontro que nós vamos ter, não é só esse. Mas quando eu falo encontro com Jesus, é quando nós reconhecemos verdadeiramente o senhorio de Cristo sobre a nossa vida. Como assim, Toshio? Pois bem, olha só, quando você pega a sua Bíblia e você lê que Jesus morreu na cruz por você, quando você pega a sua Bíblia e você entende que Jesus Cristo é o Senhor, ou quando talvez você tenha uma experiência com Deus, você teve um novo nascimento, a partir daquele momento, você pode decidir seguir pelo caminho de Deus. Você pode decidir. Não é uma questão de, mas eu ainda não tive uma experiência com Deus. Porque eu não tive um momento com Jesus. Não. O conhecimento te leva a uma decisão.
E tem muitas pessoas hoje em dia que ficam esperando sentir. Não quer sentir Deus tocar. Todo mundo quer. Mas se a gente for guiado pelo sentir, talvez a gente não vai para lugar nenhum. Ou nós vamos quando sentimos e não vamos quando deixamos de sentir. Então eu acordo hoje e eu não sinto que eu devo, ou não me sinto bem. E aí eu vou seguir aquele sentimento. E aí muitas vezes eu paro de seguir a Cristo. Existem muitas pessoas na igreja hoje em dia, gente, que quando elas sentem que devem fazer, elas fazem e elas vão. Aí ela não está sentindo, ela não faz mais. Se ela se sente, hoje eu estou me sentindo bem, Deus é comigo. Hoje eu não estou me sentindo bem, Deus não é comigo. Hoje eu sinto que Deus está comigo porque as coisas estão tudo bem. Está tudo mal, Deus não é comigo. Esse sentir é um engano. Eu não posso ser levado pelo sentir, eu tenho que ser levado por aquilo que a palavra de Deus diz. E quando eu descubro que Jesus morreu na cruz por mim, eu posso decidir andar por aquilo. Está entendendo? Muitas vezes, nós deixamos a palavra de Deus, deixamos o que Deus quer para a nossa vida, porque somos enganados no nosso sentir. Então, veja bem, eu entendi, Jesus morreu na cruz por mim. Eu entendi, ou seja, eu não só sei, aquilo gerou no meu coração. Eu sou filho de Deus. Então, a partir daquele momento, eu posso começar a andar no propósito de Deus e começar a descobrir na palavra qual é o propósito dele para mim. Porque, olha só, apesar do meu nome não estar na Bíblia, mas eu posso me basear na vida de todos esses homens e mulheres que viveram o propósito de Deus e pegar isso para mim também. Eu vejo aqui Paulo, um homem conhecedor, isso, aquilo, e Deus fez tanto na vida dele. Deus aproveitou o conhecimento que ele tinha para poder usá-lo de forma extraordinária. Você sabe que Paulo escreveu a maioria do Novo Testamento na cadeia. Ele estava preso na cadeia. Olha que tremendo. Preso, com papel e caneta na mão, escreveu o Novo Testamento quase que inteiro. Por quê? Por causa que ele entendeu o que ele precisava fazer. E aí, quando eu vejo isso, eu posso seguir essa mesma linha. Eu posso seguir esse mesmo propósito. Se eu aceitar o senhorio de Cristo sobre a minha vida. Então, é muito importante nós entendermos a palavra e segui-la. Então, aí aqui, Paulo ele pega e começa a entrar no processo para poder cumprir um propósito. E o processo de Paulo foi um só. Foi Deus trabalhar na vida dele, foi Deus criar circunstâncias na vida dele, para ele poder cumprir com o que Deus chamou. E essa questão que é o problema, porque muitas vezes nós fugimos dos processos por não entender o propósito. E o que é fugir do processo, meus irmãos? Fugir do processo é quando você quer evitar aquilo que pode te aperfeiçoar. Fugir do processo é quando você quer evitar uma situação que vai te levar a cumprir o chamado de Deus, vai te capacitar para cumprir o chamado de Deus. E quais são essas situações? Normalmente são situações do dia a dia, na nossa casa, no nosso trabalho, no financeiro, na família, com o filho, tal. Quantas vezes na semana a gente não passa por essas situações? Pois bem, essas situações se chamam processos. Aquela situação na fábrica, quando de repente você tem um chefe chato que pega no seu pé, você pode encarar como uma situação e fugir dela. Não é verdade? Ou você pode encarar como um processo e aceitá-lo. Eu tinha um chefe, eu trabalhei numa fábrica uma época, e eu tinha um chefe que ele era um chefe muito bravo. Muito bravo. E ele é daquele tipo, aquele velhão, sabe? Aquele cara que nasceu, cresceu na empresa. E ele era um senhor muito bravo. E ele gritava com todo mundo. Até para brincar, ele brincava gritando. Agora imagina quando ele estava bravo. E eu entrei na fábrica, uma semana de trabalho, a gente fazia torno de roda de carro. Então era um serviço um pouco pesado. E eu estava me habituando ainda a fazer aquele negócio. E tinha um rapaz do meu lado que estava lá já há uns 7 anos. E ele catava a roda do carro com uma mão só, dava um giro na roda, encaixava no torno assim, com uma mão só, fechava a porta. E ele fazia, tipo assim, em 1 hora, ele conseguia fazer 60 rodas. E eu, mesmo depois de 1 mês, 2 meses, em 1 hora, eu não conseguia fazer 40. Entendeu? Porque aí eu ia pegar a roda, gente, na terceira, o braço já estava doendo. E o cara, assim, era um monstro para fazer aquele negócio. E aí foi passando o tempo, o chefe começou a ficar injuriado comigo, porque eu não conseguia fazer 60 rodas. E, na verdade, só o cara conseguia, ninguém mais conseguia. E aí começou a gritar comigo. Né? E ele chegava assim, ô Quata, você está muito devagar, vai logo. Olha lá, o André consegue fazer, por que você não consegue? Gritava. E eu ali assim, né, eu ficava quieto, falava, puxa, desculpa, né, eu vou me esforçar mais. Aí, passando uma semana, ele gritando quase todo dia comigo, o pessoal, gente, o pessoal da fábrica falava assim, cara, se eu fosse você, eu já teria plantado a mão na orelha dele. Eu não sei como você aguenta.
Aí eu ficava pensando assim, nem eu sei como que eu aguento. Mas a questão é que eu aguento. Mas você não tem vontade de pegar e largar tudo embora? Eu falei, não, sabe o que eu penso? Eu penso que talvez aquele homem, a vida dele, deve ser uma vida tão desgraçada, que talvez o único momento que ele pode, sei lá, extravasar é ali. E se ele pode extravasar em mim e eu aguento, então vai, filho, pode extravasar, pode gritar. E o pessoal não conseguia entender minha cabeça. E eu, na verdade, nem eu conseguia entender a minha cabeça. Entendeu? Mas eu vi aquilo como um processo na minha vida. Então, vamos lá, vamos aceitar o processo. Eu saí daquele serviço e entrei num outro serviço. E o outro serviço, o trabalho era excelente, era muito leve. Só que ele era muito minucioso, muito comacai. Por quê? Por causa que era assim, eram os cortes de alumínio. E os cortes um dos cortes que eu fazia era o seguinte, você tinha que pegar 2 cubos de alumínio, encaixava aqui, aí um cortava de um lado, outro cortava do outro. E para dar certo, aí eu tinha que virar para cá e virar para lá, um lance assim, para ele poder cortar certinho. O chefe falou assim para mim, Coata, é o seguinte, nós temos um pedido de 60 peças e tem 64 zairiô aqui. Né? Tem 64 peças e é um pedido de 60. Você não pode errar, se você errar mais de 4 peças, a gente vai ter que produzir, fazer mais e tal, e dá muito trabalho, eu preciso entregar urgente. Você vai fazer esse serviço aqui. Eu falei, caramba, que pressão. Né? E eu não sou muito bom com serviços muito comacai. E eu estou lá fazendo. E logo nas primeiras 10 eu já errei. Aí eu errei e o chefe passou, falou, Coata, isso daqui é errado? Coata, não pode errar e tal. E eu estou lá fazendo. Aí eu, meu Deus, não posso errar. E eu estou fazendo. Daqui a pouco eu não sei, gente, dá um tum na minha cabeça e eu errei. E eu errei 3. Aí daqui a pouco, estou fazendo e errei mais um. Aí pensa num cara, eu falei, meu Deus do céu. Aí o chefe passou e falou, Coata, você errou 4. Aí ele olhou para mim e falou, você não pode errar 4. Falei, falta quanto? Falta 10. Então faz, essas 10 não erra. Eu estou lá fazendo. Sabe? E assim, eu estou ali concentrado. Daqui a pouco eu não sei. Sabe quando você desliga? Daqui a pouco, eu não sei, gente, não sei te explicar. Eu desliguei e eu errei. Quando eu errei, eu só escutei o grito aqui atrás de mim. Ele estava me olhando, não sei. Ele falou, seu Bacataré, eu falei para você não errar. Eu tomei um susto assim, a fábrica inteira ouviu ele gritando comigo. E ele me tirou de lá, aí ele teve que fazer um outro pedido, isso aqui. E eu fiquei muito envergonhado. Né? Aí eu peguei e saí de lá e minha cabeça assim, caramba, eu errei. Como que eu consegui errar? Eu não conseguia me entender. Mas a questão em si é que aí o pessoal falou, cara, ele gritou com você, gritou e tal, não sei o quê. Aí eu fiquei olhando para ele e eu não fiquei bravo. Eu me assustei por causa do grito, mas uma coisa que veio na cabeça na hora, eu falei, caramba, ele me chamou de Bacataré. Bacataré, a minha avó me chamava de Bacataré, porque eu normalmente conheço o tal do Bacaiaró. Mas Bacataré é coisa de velho. Né? E dentro de mim, assim, eu não guardei nada no meu coração em relação ao chefe. Mas eu achei engraçado o jeito que ele agiu, que reagiu comigo. E aí eu fiquei assim, e aí no outro dia eu fui lá, né, falei, ô chefe, Gomena sai por ontem, né? Aí ele falou, não, Coata, tudo bem, você está aprendendo. Aí eu fui lá, comprei um café para ele. Aí o pessoal, aí depois um rapaz veio falar comigo, falou, cara, você é muito corajoso, como é que você compra até um café para o chefe depois do berro que ele te deu? E foi a mesma coisa que eu falei para ele, eu falei assim, olha, talvez a vida dele é essa, entendeu? Então eu preciso aceitar o processo. Deus estava me moldando. Ele estava trabalhando comigo em relação a essas situações. Está entendendo? E normalmente a nossa vida no Japão é muito tempo no trabalho. Então muita coisa que acontece é lá dentro do trabalho. Só que são processos de Deus para nos levar para um propósito. Qual que é o propósito? Por que Deus permite um chefe chato? Por que Deus permite uma situação ou de uma pessoa falar mal de você na fábrica, por exemplo? Por que Deus permite isso? Deus permite para poder aperfeiçoar o nosso caráter, o nosso coração. Deus permite para que a gente possa ser mais paciente ou amar as pessoas incondicionalmente, porque amar quem é legal é fácil. Agora, amar o chefe chato, quem que ama? Não é verdade? Amar as pessoas que falam mal de você, quem é que ama? Só que Jesus amou a todos. E muitas vezes Deus nos coloca nesses processos para a gente aprender a amar, para a gente aprender a respeitar, para a gente aprender a honrar, para a gente aprender até a conquistar as pessoas. Eu me lembro de um dia, eu estava numa fábrica, foi mais recente isso, e tinha tinha um rapaz, que ele trabalhava na seção do lado, e ele vivia de cara fechada, e eu passava por ele, eu falava, Ohayou gozaimasu, ele não respondia. Eu passava, eu falava,
Combauá, ele não respondia. Eu passava por ele, eu ia assumir e ele não respondia. Sempre de cara fechada, sempre de cara fechada. E eu falava, puxa vida, ele não responde. Eu falava, não, mas eu não vou parar de falar só porque ele não responde. Então eu sempre falava. Teve um dia que eu falei, eu vou conquistar esse cara. Eu vou ganhar ele. Sabe qual era aquele negócio? Aí eu passava por ele, ele nem olhar para minha cara. Eu peguei, passei, comprei um cafezinho, voltei. Eu cheguei e falei, o José Márcio, aí entreguei o café. Ele olhou para minha cara assim, Nande. Ficou assim, nessa história, por que eu comprei? Eu falei, é só um presente, né? Um omiaguê, né? Aí deixei. Aí passei no outro dia, falei, o Raio, ele não olhou para mim de novo. Aí naquela semana, umas 3, 4 vezes comprei café para ele. Até uma hora que ele veio na minha linha, e ele falou assim, por que você está comprando café para mim? Eu falei assim, por nada, eu só estou comprando, né? Só uma maneira de, tipo assim, te dizer bom dia. Ele, Aí ele falou assim, é que eu não gosto muito de estrangeiro, mas eu não falo nada. Eu falei, mas por quê? Eu falei, porque às vezes estrangeiro é muito uruçai. Aí eu falei, você tem razão. Eu falei, você tem razão. Eu falei, mas é Rontoninho. Eu falei, brasileiro principalmente, brasileiro é muito uruçai. Fala, grita, ele é. E daquele dia em diante a gente começou a conversar. Sabe? Era um processo na minha vida. Era um processo. E Deus nos coloca nesses processos para a gente poder cumprir um propósito. E o propósito, às vezes, é para aquela pessoa quebrar aquele conceito de preconceito, né, o preconceito, de que todos os estrangeiros são iguais. Entendeu? Talvez Deus colocou esses chefes na minha vida para eu poder continuar amando eles, mesmo eles gritando comigo. Às vezes Deus coloca pessoas no nosso caminhar que falam mal da gente também. Eu já descobri N pessoas que falavam mal de mim. Entendeu? Alguns até com razão, muitas vezes. Mas outros, por outro lado, na mentira. E aí, por causa disso, então, eu vou parar de viver, porque o que os outros falam mal? Não, eu tenho que aprender a lidar com esses sentimentos. É um processo de Deus. Eu já tive, muitas vezes, notícias de muitas pessoas que falaram mal de mim, de coisas que nem eu sabia que eu tinha feito. Já passou por isso? Eu já. Aí, o que eu faço no meu coração? Eu fico com raiva? Às vezes fico. Lógico que eu fico. Fico bravo. Poxa, nem me conhece, ou então, né? Fica falando de mim, vem aqui, fala comigo. Quer falar mal de mim? Fala para mim. E eu vou te falar outras coisas de verdade, que são verdade mesmo. Né? Porque ninguém conhece mais os meus podres do que eu. Entendeu? Eu fico com raiva, eu fico bravo, mas é um processo na minha vida também. E o que eu tenho que fazer? Senhor, se falaram mal de ti, que foi perfeito, quem sou eu para não querer que falem mal de mim? Então eu descanso na tua presença, amém, em nome de Jesus e tal. Né? E vou lidando com aqueles sentimentos. Por quê? É um processo na minha vida. Deus permite que isso aconteça. Deus permite. Porque Deus poderia não permitir. Deus não poderia enviar um exército de anjos e calar a boca de todo mundo? Poderia ou não? Poderia. Mas por que ele não envia? Porque ele quer extrair de mim e de você uma nova pessoa dentro dessa circunstância, dentro desse processo. Às vezes, eu trabalho com internet, então eu vejo muita coisa no Facebook. Estou ali, às vezes, fazendo as postagens, eu trabalho com essa parte, então eu tenho que fazer postagem, não sei o quê. E eu vejo postagem de gente jogando indireta para tudo quanto é lado, irmãos. Né? Não, porque, você sabe aquela coisa? Que, tipo assim, aquelas postagens de Facebook que é indireta, aqueles versículos que é indireta, né, de falar mal do irmão, da língua afiada, disso, daquilo. E eu vejo ali uma guerra de indiretas no Facebook. E tem aquelas pessoas que são do tipo assim, não, porque Deus vai me honrar na batalha, por causa que os humilhados serão exaltados e tal. E normalmente a gente posta isso no momento da raiva, não é mesmo? Mas sabe qual que é o lance? Às vezes a gente está postando tudo isso porque a gente está no meio desses processos. E às vezes a gente está querendo dar ordens a Deus, porque, né, igual a Raquel leu aqui no começo, falando assim que toda língua forjada contra ti, toda arma forjada contra ti não prosperará. Não é mesmo? Isso aqui é uma palavra que Deus dá. Toda arma forjada contra ti não prosperará. E toda língua que se levantar contra ti, tu a julgará. Você a condenará. Essa é uma palavra de Deus. Mas às vezes, as armas prosperam. Às vezes, as armas que eu digo não é no sentido da palavra que ele está dizendo. Mas às vezes, aquela situação acontece. Às vezes, aquela pessoa, ela fala mal. Às vezes, aquela pessoa te atinge. É ou não é? Aí, então, quer dizer que a palavra ela não funciona? Não, não é isso não. Quer dizer que Deus permitiu. Só que eu conheço N pessoas que estão tentando fugir do processo. E a gente não pode fugir do processo, a gente tem que abraçar o processo.
Abraça o processo. Abraça a oportunidade que você tem de ser melhorado nessa situação. E você vai ver Deus trabalhando para que o propósito se cumpra. Porque às vezes o propósito de Deus na sua vida, naquele lugar que você está passando aquele processo, é que você seja uma referência de amor, uma referência de alegria. Puxa, olha, aquela pessoa cheia de problema, mas ela consegue manter uma alegria no coração. Ela consegue se manter firme. Ela consegue ser um referencial de Deus. Estava conversando com uma irmã hoje de manhã, e aí essa irmã veio falar comigo a respeito de que ela estava lá no trabalho dela, e aí uma amiga dela falou, puxa, eu queria muito visitar a tua igreja. E ela falou que ela está passando por um monte de luta, e a pessoa veio, puxa, eu queria visitar a tua igreja. Eu tenho muita curiosidade de ir lá na tua igreja. Por que ela teve vontade de conhecer a igreja? Por causa da irmã. Porque apesar das lutas, ela viu a irmã se mantendo em Deus. Ela se tornou um referencial. Ou seja, porque ela abraçou o processo, o propósito pôde se cumprir. Não é verdade? Às vezes a gente quer ser usado por Deus para os propósitos de Deus. Eu quero ser usado por Deus no louvor, eu quero ser usado por Deus na pregação, quero ser usado por Deus nisso, naquilo, ajudar as pessoas e tal. Glória a Deus, nós temos que fazer isso mesmo, isso é maravilhoso. Mas Deus coloca processos na nossa vida para que isso aconteça, para aperfeiçoar o nosso coração, para aperfeiçoar a nossa própria vida. Porque eu conheço N pessoas que muitas vezes estão servindo a Deus, mas o seu caráter é todo bagunçado. É aquela pessoa que sobe aqui no púlpito, mas que o coração, o caráter dela, não condiz com aquilo que ela fala. Não é, é uma pessoa que desiste a todo momento. Igual eu falei uns cultos atrás, que às vezes tem pessoas que estão vindo na igreja e elas ficam pulando de igreja em igreja, de igreja em igreja. Por quê? Porque quando chega o momento do processo, ela foge. Vou te falar uma coisa, você que está na internet, qualquer pessoa que eu vi, você vai chegar nessa igreja aqui, e no começo você vai ser bem recebido, você vai ser, tipo assim, vai se sentir à vontade, até o momento que você vai conhecer as pessoas mais intimamente. Aí você vai começar a perceber que todo mundo tem problemas. Você vai começar a perceber que todo mundo tem as suas situações, tem o seu lado insuportável. Todo mundo, inclusive a mim. E aí, nessa hora, a gente vai ou abraçar o processo, ou vai para outra igreja. É ou não é? Porque eu acho muito interessante. Eu já vivi isso muitas vezes. A pessoa gosta de mim, até que ela senta comigo para pedir conselho, e às vezes ela não ouve aquilo que ela gostaria. Aí ela vai para outra igreja. E aí? Então, quer dizer que eu vou ter que sentar aqui com a Pati e falar só o que a Pati quer ouvir. Não, Pati, Deus é bom. Ah, não, porque não? Então, Deus vai te dar vitória. Amém. E ela nunca vai sair disso. Ou então eu vou sentar com a Pati e eu falar, Pati, não. Então, Pati, é o seguinte, cara. Está errado. Você não está fazendo certo. Isso e aquilo. Aí ela vai olhar para mim, caramba, o Toshio só fica me dando lapada. Eu vou embora. Não é verdade? Não acontece isso muito? Talvez vocês já passaram por isso. E o que eu devo fazer nessa hora? Eu tenho que entender o processo de Deus. Por que Deus está permitindo isso? Para eu poder cumprir o propósito. Deus quer extrair de nós o nosso melhor lado, a nossa melhor versão. E Ele coloca a gente nesses momentos no processo. Estava falando de manhã, um exemplo interessante, mas lá na minha casa, a Raquel ela faz questão de usar azeite de oliva, né? Ela faz questão porque ela fala que é melhor para a saúde, tal. Eu não sei a diferença nenhuma, mas ela fala que é melhor, então a gente usa. Só que para você ter, né, o azeite, primeiro que é o seguinte, o azeite de oliva, segundo que a Raquel fala, o azeite de oliva, ele, no frasco mais escuro, é o melhor. Não sei se vocês sabem disso. Então, está aqui uma dica especial de vidro. Tem que ser de vidro e tem que ser no frasco escuro. Paz, queridos, tudo bem? Então, isso segundo a Raquel falou, né? Então, é no frasco escuro de vidro. Só que o que acontece? Aí o azeite, para ele poder ser extraído da azeitona, a azeitona precisa entrar num processo de esmagamento. Assim como o vinho. Concorda comigo? Pois é. Ali dentro da azeitona, ali dentro da uva, tem um produto que para poder ser usufruído, para poder ser tirado, extraído daquele fruto, precisa de um processo. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Nós temos também algo em nós. A nossa melhor versão está dentro dessa casca aqui. Só que para poder isso sair para fora, eu preciso ser esmagado.
para que possa sair uma essência de Cristo da minha vida, eu preciso ser esmagado. Esse processo a gente chama de morte. Entendeu? Não é a morte do nosso corpo em si, mas é a morte das nossas vontades. É a morte do nosso modo de pensar, do nosso modo de ser, muitas vezes. Modo de ser, eu não estou falando personalidade. Se você é uma pessoa extrovertida, você vai ser. Se você é mais introvertido, você vai ser. Isso daí é a sua personalidade. Não queira ser outra pessoa, seja você. Mas muitas vezes, nós precisamos que áreas da nossa vida morram para que a essência de Cristo venha. Tem pessoas que falam assim, eu sou assim mesmo, e quem quiser me engolir, que me engula. Tudo bem, mas você nunca vai acontecer da sua melhor versão sair. Porque às vezes, a gente não quer que essas áreas morram. Essa é a verdade. Tem aquela pessoa que fala demais, e ela não quer mudar. Ela quer continuar falando demais. Tem aquela pessoa que fala de menos, e ela não quer mudar, ela quer continuar falando de menos. Só que a sua melhor versão nunca vai ser manifestada se a gente não deixar certas áreas da nossa vida morrer. Se a gente não aceitar o processo do esmagamento de Deus, a gente nunca vai ver o melhor de Deus surgir na nossa vida. Por outro lado, se eu entender o que Deus quer fazer comigo nesses dias, aí sim, essas áreas elas vão começar a se manifestar. Aí sim eu vou começar a permitir o processo de Deus na minha vida. Porque olha só, se existisse uma proposta na minha e na sua vida de Deus quer fazer algo, por exemplo, Deus quer fazer algo na sua família. Deus quer fazer algo no seu casamento. Deus quer restaurar o seu casamento, ou a sua família, ou a sua história. Para isso, é necessário que você, jejue 3 vezes por dia, ore todos os dias e tal. Espera aí, para eu poder cumprir com o propósito, vale a pena o processo. Só que nem sempre esses processos vêm com um propósito marcado. A gente tem que aceitá-lo dia após dia. Por essa razão que é muito importante nós estarmos em intimidade com Deus, para poder entendê-los, para poder compreender cada momento da nossa vida. Essa semana, eu passei por diversos processos, situações que Deus permitiu para poder revelar algo dentro de mim, situações que Deus permitiu para poder mostrar algo no meu coração. Né? E que se eu não estou em intimidade com Deus, se eu não estou em busca por Deus, eu não vou entender. E aí eu acabo reagindo de uma maneira errada. E às vezes, até na nossa reação errada, isso serve com o propósito de nos mostrar algumas coisas. Mas se eu reajo de maneira errada, mas não estou buscando a Deus, eu também não vou entender. Então, ou seja, qual que é o foco principal? Onde que eu devo estar ligado? Qual é a tomada que eu devo estar ligada para entender os processos? Em Deus. Por isso que eu bato muito na tecla de que nós precisamos ler a palavra, nós precisamos estar em oração. Porque olha só, existem provas, processos que eu vivo em Deus, e tem provas e processos que eu vivo sem Deus. Sabia? Qual que é a escolha? Qual dos dois eu escolho? Como que eu escolho? É quando eu estou buscando a Deus, então eu entendo o que eu estou vivendo. E até mesmo, se eu estou buscando a Deus e eu cometo um erro, ou acontece alguma coisa, perco o controle, mas eu estou em Deus, então talvez aquilo ali serviu para mostrar alguma coisa para mim. Agora, se eu não busco a Deus, eu nunca vou saber se aquilo que Deus permitiu foi por permissão, foi pela minha carnalidade, foi por causa de qualquer outra coisa. Nunca vou saber, porque eu não vou ter discernimento. Às vezes, Deus está trazendo você para essa igreja, para esta instituição, porque a igreja é uma só. Mas Deus está trazendo você para essa instituição para poder extrair de você o seu melhor. Para poder extrair de você aquelas coisas que talvez você não conseguiu permitir o trabalho de Deus em outros lugares. Só que se você não estiver ligado em Deus, aqui pode ser mais um lugar que você vai visitar um tempo e vai embora. E você nunca vai experimentar o melhor de Deus. Ou, talvez se você estiver ligado no Senhor, buscando a Deus, Deus vai falar, te coloquei ali para poder te aperfeiçoar, para poder restaurar a tua vida, para te colocar novamente no propósito de Deus, para trazer o teu ente querido para Jesus. Porque eu não sei se vocês sabem, irmãos, às vezes as pessoas não se firmam numa igreja porque elas não se identificam. Né? Não sei se você entende isso. Eu já visitei algumas igrejas, e tem igrejas que eu falava assim, puxa, eu tenho coragem de me tornar membro dessa igreja. E outras igrejas falam, puxa, eu não conseguiria. Não por causa da igreja em si, mas porque eu não me identifico com o lugar. E tem pessoas que talvez em outros lugares ela não se converteu porque ela não se identificou com aquele lugar. Você está entendendo? Por outro lado, às vezes Deus tem te trazido para cá por causa dessa identificação.
Você sabe que tem pessoas que olham para mim e elas me consideram uma pessoa muito jovem, né, de aparência, glória a Deus por isso, amém? Né? Elas acabam olhando para mim e falam assim, puxa, parece uma pessoa muito nova, muito inexperiente, não sei o quê. Irmãos, e eu não estou aqui para falar de mim, mas às vezes as pessoas elas não se identificam com a minha pessoa, e está tudo bem. Porque, poxa vida, gente, cada um vai se identificar, não é mesmo? E elas procuram um outro lugar, e elas encontram, e glória a Deus que elas ficam. Porque às vezes a pessoa ela precisa de alguém que tem mais barba branca do que eu, né, que possa aparentar um outro tipo, um outro estereótipo para ela. Entendeu? E glória a Deus por isso, que ela fique no lugar ali. Agora, porém, tem pessoas que se identificam, talvez, por causa disso mesmo. Por causa da linguagem, que é um pouco mais simples, por causa das coisas que a gente faz aqui, que é um pouco mais, vamos dizer assim, moderno. Né? Não sei explicar. Oi? Mais atualizado, sei lá. Né? Porque tem gente que não gosta, por exemplo, da live. Tem gente que fala assim, não, na minha igreja eu não faço live. E está tudo bem, cada um, né? Tem gente, porém, que olha e fala, puxa, que bom, o pessoal lá tem internet, tem culto pela internet. Eu sabe por que eu faço a live, né, abrindo parênteses? Por causa que eu fico pensando que talvez, um dia, alguém pode assistir essa mensagem e ser tocado por ela. E pode ser abençoado por Deus, seja aqui ou seja em qualquer lugar do mundo. Vai saber. Não é verdade? Porque o meu papel aqui não é angariar pessoas nessa igreja, né, fazer a igreja inchar de gente. Meu papel é pregar o evangelho, seja aqui ou qualquer outro lugar. Então, isso daqui é para mim é uma ferramenta. Mas tem pessoas que não se adaptam a isso. Eu lembro de alguns irmãos que falavam, eu não quero aparecer na live. Não é você, tá, irmã? Estou brincando, não é você, não. Mas, tipo assim, tinha gente que não queria aparecer e ficava sentado no fundo. Não estou falando de você também, irmão. Isso não é indireto. Desculpa, gente, não é de vocês. Mas pessoas que falavam claramente, eu não quero aparecer. Por vergonha. Eu falei, mas vocês estão sendo procurados pela polícia, alguma coisa? Não é. É porque eles não gostaram. E são pessoas que normalmente não ficaram na igreja. Porque eu faço trabalhos na internet, sim, a gente faz divulgação na internet, sim. Entendeu? Eu tenho um desejo enorme no meu coração de fazer um fundo aqui, sabe, colocar uma parede. Primeiro que é necessário por causa do som. Então eu vou ter que cobrir essa parede. Segundo, porque eu acho muito legal você ter um fundo neutro, seja preto, cinza, sei lá, um fundo neutro, para poder realmente fazer um trabalho mais excelente dentro da internet. Entendeu? Não quero fazer uma casa de show, gente, não é isso. Mas eu estou falando que, tipo assim, visualmente é diferente. E tem pessoas que não se adaptam a isso. Entendeu? Só que por causa disso as pessoas fogem do processo. Aí elas veem essa situação, se veem numa situação assim, de que de repente ela não concorda com determinadas coisas da igreja, e elas vão fugindo. Porque o problema não é porque ela não concorda ou ela não acha legal. O problema é que ela fica pulando de igreja em igreja. E a gente não pode ser assim. Eu penso da seguinte maneira, eu vou te dar um conselho do que eu já vivi. Se você está nessa igreja, então tá bom, fica aqui. Até que Deus fale para você ir para outro lugar. Mas, não gostei daqui, então eu vou esperar lá na minha casa. Deus fala, onde o senhor quer que eu vá? Entendeu? E de repente, Deus não vai falar. Ou talvez, não é assim que funciona. Eu prefiro não arriscar. Então eu sempre aconselho as pessoas, você chegou aqui, fica aí, busca Deus, ora, faz a sua parte com o Senhor. E talvez Deus te mostre. Ou talvez Deus te fale, não, fica aí, que eu quero que você fique aí. E eu acho muito legal isso, sabe? Porque às vezes eu preciso de pessoas que tenham a visão diferente da minha. Eu não quero pessoas que pensem igual a minha aqui dentro. Eu quero pessoas que tenham uma visão diferenciada também. Que vai nos levar para um outro nível. Porque eu tenho a minha parte no corpo de Cristo. Eu tenho aqui o meu quadrado. Você tem o seu, você tem o seu, você tem o seu, você tem o seu. Já pensou se todo mundo pensa igual? Aí eu falo aqui, todo mundo, é verdade, eu também concordo, amém. Tá bom, vou ficar sempre nisso. Não é mesmo? Agora, pessoas que pensam diferente, olha, Toshio, eu estou vendo isso, eu estou vendo aquilo. Mas eu também penso esse lado. E aí, juntos, a gente consegue desenvolver um trabalho excelente para o Senhor. Só que essa diferença que muitas vezes, que deveria nos unir, muitas vezes nos separa. Eu não concordo com o Toshio falando sobre aquele fundo preto ou fundo neutro. Eu prefiro assim. Tá vendo? Nem vou falar, porque se eu falar ele não vai concordar comigo, então deixa quieto. Aí daqui a pouco sai da igreja. Eu nem sei porquê. Entendeu? Por outro lado, tem pessoas, não, mas vai ser legal. E não só isso, mas a gente poderia colocar um LED, um negócio, uma luz neon, e não sei o quê. Aí pronto, né? Já vai para o lado. Né? Vou fazer aqui um disco. Né? Aí a Isabela já fala, é legal. Né? Ou seja, aí a gente busca um equilíbrio nisso tudo. Mas por quê? Porque pessoas pensam diferente. Entendeu? Esse é o tipo de processo também que Deus nos coloca. É um tipo de processo. Ministério de louvor, por exemplo. Ministério de louvor
é o lugar da guerra na igreja, né? O que todo mundo costuma dizer. E por quê? Porque todo mundo toca um instrumento diferente. Não é assim? Imagine só se todo mundo fosse baterista. Se todo mundo fosse tecladista. Que chato seria. Porque há um tecladista, porque há uma pessoa que toca guitarra, uma pessoa que toca bateria e alguém que canta, a gente consegue entender a harmonia. Não é mesmo? Por causa dos diferentes, se cumpre um propósito. Agora, já parou para pensar que muitas vezes, dentro disso, as pessoas também ficam bravas. Dentro disso, as pessoas não aceitam o processo. E por isso, muitas vezes, o Ministério de Louvor se desfaz. As pessoas largam o seu espaço aqui na igreja, porque não querem aceitar o processo. E a gente não pode cair mais nesses erros. A gente precisa entender, Deus está trabalhando na minha vida. Ele está permitindo essas situações para aperfeiçoar o meu coração, o meu caráter. Ele quer extrair de mim a minha melhor versão, porque para cumprir o propósito dele é necessário. Eu tenho alguns, no meu trabalho, eu acompanho muitas pessoas nessa questão de marketing, então, esse é o meu trabalho. Eu faço muitas consultorias gratuitas e pagas. Tem pessoas que me procuram, olha, eu precisava conversar com você, como é que eu faço o meu trabalho nisso, naquilo outro. E eu aconselho muitas pessoas. E eu me lembro de uma pessoa que fala assim, mas é difícil esse mercado, né, Toshio? Por quê? Não, por causa que, é muito difícil, você pega uns clientes chatos, você pega uns clientes que não sabe, eles querem pagar depois, você pega uns clientes que querem ficar pechinchando toda hora, e não sei o quê, e tal. Eu não aguento mais, é difícil, né? Eu falei, então não vende, fecha a firma. Aí ficou assustada assim, como assim? Eu falei, não, se você esperar cliente bom, então fecha a fábrica, porque não tem. Tem cliente e não cliente. O que você quer? Eu quero cliente. Eu falei, então se vira para lidar com eles. E assim, eu não sei se vocês têm experiência nessa área, mas eu trabalho com vendas desde que eu me tomo por gente. Meu pai tinha um comércio lá no Brasil, um barzinho, um boteco, de vender pinga mesmo. Meu pai tinha um barzinho. E eu trabalhava lá desde os 10, 11 anos. Então, desde 10, 11 anos que eu fico lidando com pingaiada. Pingaiada mesmo, aqueles pingaiada mesmo. O cara que chegava lá com 50 centavos e pedia uma dose ou meia dose de pinga. E eu tinha que vender e tinha que conversar. Aí você tinha que colocar lá naquela rádio sertanejona da hora, porque os caras iam tudo lá. Antes do almoço, ia lá tomar uma dose de ipioca. Não sei se você conhece a pinga, mas é que eu vivi isso na gente. Aí tomava aquela dose para almoçar. Eu nunca entendi esse processo de tomar uma dose de pinga para almoçar, mas tudo bem. O pessoal ia lá. E eu me envolvi com essa parte de vendas. Eu tive que lidar com gente. Eu já tomei calote de pingaiada, gente. Olha só, tinha um cara lá na minha cidade que ele era conhecido. Ele tipo assim, tinha um problema, tá? Não estou aqui tirando um barato, mas ele tinha um problema de alcoolismo. E ele vivia dormindo na rua, então eu tinha casa e tudo, mas vivia dormindo na rua e tal. Um dia ele me aparece, todo bem apessoado, cabelo, né? Tinha o cabelo comprido, ele penteou o cabelo para trás, roupa bonita, sentou lá. Sabe, eu conheço ele. Mas ele estava tão arrumadinho, eu fiquei olhando assim, meio desconfiado. Ele falou assim, ô japonês, dá uma pinga para mim. Ele estava tão bem arrumado, eu coloquei. Dá uma coxa de frango, toma. Dá uma cerveja, toma. Tá lá. Eu só olhando assim, aí sabe quando você acomoda, eu falei, deve estar pedindo muito sério, deve ter dinheiro. Aí tá, ele faz a conta aí para mim. Eu fiz a conta, deu R$3,50. Aí ele pega a carteira, abre, assim pra mim. Só tenho 10 centavos japonês, não dá pra marcar? Mano. Eu falei, mano, eu não acredito que você fez isso comigo. Não, japonês, é por causa que eu tô sem dinheiro agora. Eu falei, não acredito que você fez isso comigo. Eu catei o cabo de vassoura e saí correndo atrás dele. Eu falei, que isso? Eu não acredito. Sério, eu não estou brincando, isso foi muito sério. Sabe, ou seja, tem cliente e tem não cliente. Então eu aprendi a lidar com essas coisas. E aí eu fui aconselhar a pessoa, falei, olha, você vai precisar aprender a lidar com cada cliente. Você vai ter que entrar no processo para você ver cumprido o propósito. Ou seja, você vai ter que aprender a lidar com o cliente chato. Você vai ter que aprender a lidar com as pechinchas. Brasileiro pechincha, ou não? Brasileiro pechincha. Eu trabalho basicamente com brasileiros. E todo brasileiro que vai vender, não tem um desconto? Eu já preparo. Tem, cara, tem desconto. Comigo sempre tem desconto. Eu já preparo os descontos. Por quê? Eu tenho que atender o cliente, seja ele bom, mal, legal, chato. Agora, se eu não entrar no processo,
eu não vendo nada. Não é verdade? Você está entendendo como que é? Existe um propósito na firma de lucrar, de poder dar uma vida adequada para cada um. E existe um processo, e esse processo, se eu não abraçar, eu nunca vou extrair de mim o meu melhor. Então, às vezes eu converso com as pessoas, eu explico para elas, olha, você vai ter que se adaptar, tem essa ideia, tem aquela ideia. Você tem um programa de fidelidade no seu trabalho, né? Fidelidade, o que é? O cliente compra uma vez, ele fica com você, entendeu? Então tem que fazer um programa de fidelidade. Poxa, às vezes o seu produto não é muito bom, mas o seu carisma é melhor, você consegue firmar o cliente com você, por causa da maneira que você trata. E essa pessoa, é até legal, é até bom falar isso, essa pessoa que me liga, essa daí que eu estou falando do cliente chato, né, do cliente chato, ela sempre liga para mim. Sempre, porque eu a ouço. Só que toda vez que ela pede alguma coisa, ela pede para mim. Eu preciso de um negócio, você faz para mim? Faço. Aí depois ela liga, fica uma hora comigo conversando, eu vou explicando e tal. Mas daqui a pouco ela precisa de uma placa, ela me liga. Daqui a pouco precisa de um panfleto, ela me liga. Entendeu? Por quê? Porque eu poderia muito bem, caramba, que mulher chata, não vou me atender. Mas não, eu tenho que abraçar o processo. E aí isso aperfeiçoa o meu coração, porque às vezes até a Raquel fala para mim, eu não sei como você aguenta ficar vendendo assim. Mas não é, eu tenho que abraçar o processo. Então, às vezes, ouvir as pessoas, ficar olhando no olho, ficar ali, muitas vezes até não querendo, isso é o processo. Então, isso me aperfeiçoa. Isso vai te aperfeiçoar também se você abraçar esse processo. O propósito de Deus está aí, gente, na nossa frente. Para tudo aquilo que Deus quer fazer, Ele quer nos colocar dentro de um processo. Então, se você buscar a presença de Deus, você vai ficar sensível e vai ter discernimento de Deus, então você vai perceber que Deus está te colocando em alguns processos para cumprir o propósito dele. Amém? Não abra mão dos processos. Só que, em primeiro lugar, busque a Deus. Se você tem uma Bíblia, e eu acredito que todo mundo tem, você tem um lugarzinho na sua casa para você orar, para você ler, faça isso. Mas faça isso com seriedade. Não é fazer isso daí, vou fazer de vez em quando. Não, faça com seriedade. Faça todos os dias. Trate a palavra de Deus como a sua amiga, o seu amigo. Trate a palavra de Deus como o conselho do Senhor. Eu falei isso, acho que na semana passada, né? Eu não sei se foi para... Acho que falei para todo mundo. Pega a sua Bíblia. Já parou para pensar a importância desse documento? Esse documento foi escrito há não sei quantos mil anos atrás. Né? Durante um período... Imagine só que o livro de Gênesis... depois que eu falei, eu fiquei pensando, caramba, o livro de Gênesis foi escrito há não sei quantos mil anos atrás. Por um homem que nem estava lá. Ou o cara é muito criativo, né? Ou então isso daqui é uma revelação de Deus maravilhosa. Imagine só, eu acho que eu não conseguiria escrever uma história como Gênesis. Não é porque assim, a gente tem um monte de filme baseado em um monte de história inventada, na é verdade? Mas Gênesis, ela não tem como se comparar a nenhuma outra história. Ou seja, a gente tem um livro poderoso nas mãos, histórias poderosas nas nossas mãos, e a gente precisa dar o valor devido a elas. Porque assim sendo, se a gente conseguir fazer isso, a gente nunca vai deixar passar nenhum detalhe na nossa frente sem a gente se aproveitar para crescer. Amém? Vamos orar? Fica de pé um pouquinho. Raquel vai colocar um louvor. Feche seus olhos por um instante. Pare e pensa na sua vida, no que Deus, na onde Deus está colocando você. E talvez você estava olhando como uma situação difícil. Mas hoje você ouviu que isso é um propósito, é um processo para cumprir um propósito. Talvez você estava pensando, puxa, mas a situação é muito ruim, eu vou orar para Deus calar a boca dessas pessoas, eu vou orar para que Deus me livre disso, eu vou orar para que Deus destrua o meu inimigo. Só que agora você ouviu que muitas vezes Deus te coloca nesse processo de esmagamento para poder extrair de você esse azeite. E talvez agora você está entendendo por que essas coisas não mudam. Porque essas coisas, elas vão mudar depois que você mudar. Essas coisas são as ferramentas de Deus para mudar o seu e o meu coração. A pergunta é, você vai abraçar o processo agora? Agora que você entendeu, você vai abraçar o processo? Agora que você entendeu, você vai se submeter ao processo que Deus te colocou? E essa é a resposta que nós temos que dar para o Senhor hoje. Porque se você aceitar o processo de Deus, então o propósito se cumpre. Se você aceitar onde Deus está te colocando e a maneira que Ele está trabalhando com você, então o propósito, ele vai acontecer.
Então aquilo tudo que você sempre desejou que acontecesse, vai começar a acontecer sim, porque você aceitou o processo. Então eu quero que você coloque a mão no seu coração agora. Raquel vai aumentar um pouquinho o som, e você vai dar uma resposta para Deus nessa noite. E Deus está perguntando: você aceita o meu processo? Filho meu, filha minha, isso que está acontecendo, é eu que estou fazendo. Você se submete a esse processo para que o propósito se cumpra? Dê uma resposta ao Senhor agora. Ore a Ele. Você que está pela internet, faça isso também. Faça isso também. Deixe Deus trabalhar no seu coração. Deixe o Espírito Santo moldar a sua vida através desses processos. Deixe o Espírito Santo acender o fogo de novo no teu coração. Apaixone-se pelo processo de Deus. Apaixone-se por este processo. Apaixone-se por aquilo que Deus está fazendo na sua vida através desses processos. Senhor Deus e Pai, nós estamos aqui na Tua presença, Deus. Em primeiro lugar, Pai, nós queremos Te pedir perdão, porque muitas vezes nós tentamos fugir dos Teus processos. Muito obrigado, Senhor, por confiar ainda em cada um de nós. Mas eu Te peço perdão, Senhor, porque às vezes a gente tentou sair, ó Deus, das Tuas mãos, sair, ó Deus, desses processos. Nós vemos na Tua palavra, Senhor, Paulo ele permitiu os processos, porque o propósito do Senhor era grande, e as lutas que ele passava era grande, porque coisas grandes o Senhor tinha para ele também. Senhor, eu sei que na nossa vida não é diferente, e eu Te peço em nome de Jesus, ó Deus, que o Senhor possa vir sobre o nosso coração nesta hora, Pai, e que o Senhor possa trabalhar na nossa vida, trabalhar no nosso caráter, trabalhar, ó Deus, nos princípios do nosso coração. Senhor, tira de nós aquilo que não Te agrada, tira do nosso coração aquilo, Senhor Deus, que não é do Senhor. Muitas vezes o desânimo, a vontade de desistir, ó Senhor, em nome de Jesus, nos leva a um nível de maturidade maior, nos leva, Deus, a crescer na Tua presença, para podermos entender os Teus processos, Pai. Ajuda-nos, ó Deus, a nos aproximar da Tua palavra cada vez mais, a termos mais fome e sede de Ti, a termos mais fome e sede da Tua presença. Senhor, em nome de Jesus, que este processo que o Senhor tem nos colocado, esse processo de morte, esse processo, Senhor, de esmagamento do nosso interior, Deus, esse processo que o Senhor tem nos colocado, é o caminho, Senhor, para cumprir o Teu propósito. Então, Deus, em nome de Jesus, faz a Tua vontade em nós, faz o Teu querer na nossa vida, e em nome de Jesus, que a gente seja fiel nesse processo, que a gente caminhe com fidelidade nesse processo, que a gente se submeta ao que o Senhor tem colocado nas nossas vidas. Em nome de Jesus, Senhor, eu oro por mim, mas eu oro também, ó Deus, pelos meus irmãos, tanto os que estão aqui, como aqueles que estão pela internet, pois eu creio, Deus, que esta palavra é para os dias de hoje, é para os dias de hoje, Senhor. Eu sei que o Senhor anseia por um grande mover do Teu Espírito através de nós nessa nação, mas para isso eu sei que o Senhor está trabalhando na Sua igreja, no meio dos Teus filhos, Pai. E eu Te peço, por favor, ó Deus, que o Senhor, ó Deus, possa mover o Teu povo neste mesmo propósito de encarar os processos, de poder aceitar e se submeter ao que o Senhor está fazendo. Senhor, em nome de Jesus, tira a religiosidade do meio da Tua igreja, Pai. Tira a religiosidade, Senhor Deus, que se quebre em nome de Jesus todos os sistemas colocados pelos homens. Em nome de Jesus, que todo esse sistema que tem fechado as portas, Senhor Deus, para que pessoas cresçam, que tem impedido pessoas de cumprir o seu chamado, Senhor, em nome de Jesus, que esses sistemas sejam anulados no poder do nome de Jesus. Em nome de Jesus, que o Senhor abra os olhos, ó Pai, de cada um, que o Senhor abra os olhos da Tua igreja, que o Senhor abra os olhos dos Seus pastores, dos Seus líderes, Senhor. Abre os olhos deles, Pai. Mostra para eles, Senhor Deus, qual é a Tua vontade e o Teu querer. Mostra para eles, Senhor Deus, qual é o propósito real de estarmos aqui nessa nação. Em nome de Jesus, ó Deus. Tira, Senhor Deus, tira, Pai. Tira do meio do Teu povo, Senhor Deus, toda a religiosidade, toda a culpa, todo o peso, Senhor. E nos leva a andar segundo a Tua vontade, segundo o Teu querer. Em nome de Jesus, nós nos submetemos ao Teu trabalhar. Nós nos submetemos ao Teu querer.
nós nos submetemos aos teus processos, Pai, porque nós cremos nos teus propósitos. Em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Só ressaltando, irmãos, aumente a sua expectativa para o encontro com Deus. Eleve as suas expectativas. Eu creio de todo o meu coração. Eu não estaria falando, veja bem, gente, isso não é propaganda. Eu creio no que Deus vai fazer. Eu creio que Deus já está fazendo muita coisa. Está trabalhando no nosso meio. Está criando situações, colocando coisas, por causa que Ele prepara o seu povo para poder fazer as coisas, sabia? Ele prepara. Você pode ver que antes de Deus descer no monte, Ele chegou para Moisés e falou assim: santifica o povo, porque eu vou descer. Então Deus, Ele tem nos preparado para este tempo, para esses dias que nós vamos ter aqui. Eu vou falar uma coisa para você, ó, vão ser dias que quando a gente sair por aquela porta, você não vai pensar em outra coisa a não ser querer fazer o que Deus quer que você faça. Porque é impossível alguém estar na presença de Deus e ser o mesmo. Paulo queria matar os cristãos. E depois ele entendeu. E ele queria só salvar. 3 dias que ele ficou na presença de Deus, Deus transformou o coração dele, a vida dele, o chamado dele, o propósito dele. E ele se tornou este homem que a gente já sabe que ele é. E assim vai acontecer com a gente também. Ah, Toshio, será? Crê. Se você crê, você vai ver a glória de Deus. Amém? Vamos orar para encerrar? Senhor Jesus, nós te louvamos, te agradecemos por esta noite, por este culto, por cada pessoa que pôde nos acompanhar, seja presencial ou pela internet. Nós queremos estender, Senhor Deus, a nossa oração sobre aqueles que não puderam vir, talvez por uma doença, talvez por um desânimo, talvez por um cansaço. Senhor, para aqueles que estão doentes, nós repreendemos toda a enfermidade em nome de Jesus, porque nós cremos no teu poder de curar. E oramos a Deus para que toda a enfermidade que se levantou contra a vida dos teus filhos seja repreendida em nome de Jesus. E que venha cura sobre a vida deles agora, Pai. Por aqueles, Senhor Deus, que muitas vezes não têm propósitos ou não têm muitas vezes o comprometimento com a tua casa, com a igreja. Senhor, por favor, leva-os a crescer. Leva-os, ó Deus, a serem realmente tocados por Ti e que possam, ó Deus, se encaixar no propósito do Senhor neste tempo. E Deus, oramos para que o Senhor venha trazer aqueles visitantes, Pai. Já oramos pelo cartão hoje, Senhor, mas eu peço, por favor, continua ministrando no coração das pessoas, porque nós não queremos aqui, Senhor Deus, essa igreja cheia por causa de números, para aparecer. Nós estamos aqui, Senhor, porque nós estamos recrutando um exército para o Senhor. É essa a única razão de estarmos aqui. É para recrutar um exército para o Senhor. Então, por favor, Pai, continua nos usando. Em nome de Jesus, te agradecemos por este culto. Te agradeço, Deus, pela vida do teu povo. Que o Senhor os abençoe. Que o Senhor os guarde. Que, Deus, essa semana seja uma semana de vitórias e muitas conquistas na vida de cada um de nós, Pai. E pedimos a tua presença em todos os momentos. Porque sem a tua presença, Deus, nós não somos nada. Muito obrigado, Senhor, por este culto. Pedimos que o teu amor, que a tua graça e a comunhão com o teu Espírito Santo seja sobre nós, hoje e sempre. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus, estamos encerrados. Deus abençoe sua vida. Você pela internet, meu irmão. Oi? Meu irmão, minha irmã que está pela internet, Deus te abençoe. Vem nos visitar um dia se você puder. Se você precisar de alguma coisa, nos ligue. Nossos contatos estão pela página, tá bom? Deus abençoe. Aleluia, Jesus.